Boa tarde, já são a tarde aqui, já não é mais de manhã, já passa 15 minutos do meio-dia. Eu estou trabalhando bastante nesse verão, reparando uma série de coisas na casa para que o inverno, quando vier, a gente esteja preparado, né? São só 3 meses de verão, então o tempo é curto, né, para a gente fazer tudo que precisa, todas as reformas, todas as pinturas, né? E a gente vai por etapa. Esse ano eu estou indo, pegando os jardins, né? Reformando algumas coisas nos jardins, na área do fundo. Mas o ano que vem, no verão do ano que vem, o projeto já está preparado para o ano que vem. Vou fazer algumas coisas, vou dar uma pintura nas escadas, né? Nos caminhos das escadas, nas paredes, são muito altas. Como são muito altas e é meio complicado, eu vou ter que pedir uma pessoa para vir fazer. Não vai ser eu sozinha, não, gente. Eu vou precisar de ajuda. Então, é porque é muito alta, né? As paredes são altas das escadas. Então, eu vou ter que pedir alguém para vir me ajudar. Aí depois, no outro ano, eu dou uma pintura aqui nessa parte da casa, né? É assim, é por etapa, gente. A sala eu fiz, a sala e o meu quarto. A Naina fez o quarto dela também uns 2 anos, 3 anos atrás, mais ou menos. Então tá tudo bem, não precisa mexer em nada. Agora o corredor eu fiz já tem mais de 10 anos, então já está precisando fazer, né? O hall de entrada e os corredores, né? As escadarias já tem que ser feito. Então é assim, é por etapa. É de verão em verão. De verão em verão. Mas vamos fazer, gente. Nós vamos continuar na caminhada, graças a Deus. E hoje nós estamos no capítulo 17 do livro de Êxodo. Vamos ver, né, o que a história desse povo tem a nos dizer hoje. Gente, eu tenho colocado, eu acho que da última vez eu não coloquei o WhatsApp, se vocês quiserem contactar, né, fazer um contato direto comigo, tem o WhatsApp daqui, do nosso canal. Eu vou lembrar de colocar hoje. Eu vou lembrar de colocar hoje, tá? Se vocês quiserem contato direto com a dona Miriam, tá? É bom contactar, né? Se vocês querem fazer algumas perguntas, algumas informações, estamos aqui. Vamos lá, capítulo 17 do livro de Êxodo. E outra coisa, eu nunca peço isso, nunca peço, mas se vocês puderem, né? Quem não é registrado, quem não me segue, né? E quiser seguir, é só seguir, é gratuito, ninguém cobra nada, tá? O WhatsApp também é gratuito, viu, gente? Não precisa pagar nada, não tem nada. Aliás, nem Pix eu tenho, eu nunca tive Pix, porque quando eu saí do Brasil não tinha essas coisas, né? Então, como eu nunca voltei para o Brasil, assim, para passar muito tempo, então eu nunca tive a preocupação de fazer esse tipo de coisa. Eu nem sei como é que funciona, para te falar a verdade. Então, não tem esse negócio de pedir Pix, que não vai ter isso comigo, viu, gente? Porque nem isso eu tenho, nem isso eu tenho. Mas, se quiserem, é só contactar aí, né? E deixa o seu likezinho se você gosta desse tipo de... Bom, eu nem vou dizer quem não gosta da Bíblia, né, gente? Porque, né, brasileiro que não gosta de Bíblia, alguns que nós conhecemos aí que não gostam, né? Mas se nós somos cristãos, nós temos que apreciar aquilo que, né, os nossos ancestrais deixaram. Vamos lá, capítulo 17, a água da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim,
indo de lugar a lugar, segundo o mandamento do Senhor. Lembra que era o seguinte, o Senhor sabe de todas as coisas, ele sabe onde está o perigo, ele sabe onde está a bênção, ele sabe onde ele quer provar o povo. Então, o que mandava ali na caminhada dos hebreus? O que mandava era a nuvem. Quando a nuvem começava a levantar, eles sabiam que tinham que levantar o acampamento. A nuvem era o guia. Então, a nuvem estava lá, né? Aquela nuvem que a Bíblia fala que a nuvem era a proteção contra o sol do dia e a noite iluminava. Era uma nuvem que pegava, de alguma forma, o brilho do sol e iluminava o povo na noite, gente. Eita experiência, né? Esse povo não devia. Não sei como é que eles duvidavam. Isso mostra pra gente como é que a gente é incrédulo. O milagre está na sua frente, você não enxerga. Olha isso. A nuvem era o guia, era a bússola. Então, quando a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento e seguia a nuvem. Não era nem seguir a direção de Moisés, era a nuvem. Então, segundo o mandamento do Senhor, aqui está dizendo, a nuvem levantava, eles iam, a nuvem parava, eles montavam acampamento. Então, o olho estava sempre, o olho de Moisés estava sempre na nuvem, o olho de Arão estava sempre na nuvem, os olhos dos levitas estavam sempre na nuvem. Quando eles viam o movimento da nuvem, começava a movimentar, eles já falavam, já tocava a trombeta, arraial, preparar para levantar o acampamento. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Por isso que eu falo, o Senhor prova o povo, o Senhor nos prova, o Senhor nos deixa entrar em situações para nos provar. O Senhor sabia que ali não tinha água, mas a nuvem caminhou e parou ali. Aí o povo tinha que acampar ali, porque a nuvem parou, não adiantava eles continuarem. E aí não tinha água onde a nuvem parou. Aí você fala assim, mas o Senhor sabia, o Senhor sabia, ele estava querendo provar o povo. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés de novo, gente. Gente, por isso que eu falo para vocês, a gente não mudou em nada daquela época. Em nada. Gente, eu estou com a garganta seca por causa da pintura que eu terminei. Eu terminei hoje, né? A pintura lá da área. E o cheiro da tinta entra, né? E provoca alguma coisa na minha garganta. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Ai, meu Deus. Sem comentário. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. E disse, por que nos fizer subir do Egito de novo? Gente, a mesma história. Todas as vezes que acontecia uma situação difícil, o povo voltava a falar a mesma coisa. Por que você tirou a gente do Egito? Era melhor a gente ter morrido no Egito. Porque no Egito tinha água. E tinha mesmo, né? Muita água, tinha o Nilo, né? Por que nos fizesse subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Quantas vezes nós vamos ver essa mesma situação? E quantas vezes nós vemos esta mesma situação na nossa vida? Eu mesmo murmuro o tempo todo. Quando as coisas vão ficando difíceis, eu falo, Senhor, o Senhor que me trouxe para cá.
Mas eu não vou contra o senhor, eu não falo, por que o senhor me tirou do Brasil? Eu não falo isso, porque eu sei o propósito do Eterno. Eu já, eu já amadureci um pouquinho mais do que esse povo aqui, né? Eu sei que o Senhor tem um propósito e o propósito do Senhor vai se cumprir, mas o que eu falo quando as coisas ficam difíceis é: Senhor, o Senhor que me trouxe. Então providencia. A nuvem parou aqui nesse lugar e daqui ela não moveu, Pai. Eu já tenho perguntado muitas vezes para o Eterno: Senhor, eu posso ir para tal lugar? Eu posso mudar para tal lugar? O Senhor fala: não. A nuvem está aqui e aqui é que enquanto a nuvem tiver, eu vou ter que ficar. Gente, não é fácil viver aqui. Não é fácil. Mas a nuvem está aqui. E eu não posso reclamar. A única coisa que eu falo é: Senhor, o Senhor é que me trouxe, faz, providencia. Providencia. Mas eu não tenho vontade de voltar, porque eu sei que não é esse o plano do Eterno. Se fosse o plano do Eterno, eu tinha ficado. Se fosse o plano do Eterno, o povo ficar no Egito e o Egito ser dado a Israel, o Senhor faria isso. Mas a promessa não era o Egito, a promessa era Canaã. E o Senhor estava levando o povo para Canaã e precisava ensinar o povo a obediência. Mesmo assim, esse povo não aprendeu. E nós vamos aprender? O Senhor está te ensinando a obediência? Está te ensinando a fé? Você está aprendendo? Ou você está fazendo igual esse povo aqui, ó? Todas as vezes que acontece uma situação difícil, você reclama, você fala: ai, por que isso? Por que aquilo? Por que eu fui para a igreja? Por que eu fui me converter? A coisa era mais fácil antes. Chamou Moisés ao Senhor, clamou Moisés ao Senhor. O que Moisés podia fazer? Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. É o que está acontecendo aí no Brasil, né? O Senhor está provando o Brasil. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. O Senhor disse: eu vou te levar para uma rocha. Ali tinha muita rocha. O Senhor tinha que direcionar Moisés para a rocha que ele queria que Moisés fosse. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Então o Senhor determinou qual era a rocha que ele tinha que subir. E a rocha era Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Então o povão mesmo nem viu, quem viu foi os anciãos. Porque, por certo, essa rocha era um pouco mais distante, né? E chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Gente, a nuvem estava lá penduradinha em cima, a nuvem levantava e de noite acendia, e eles ainda questionavam a presença do Eterno. Hoje, nós fazemos a mesma coisa. Nós temos templos lindos e maravilhosos. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui a maioria dos templos ficam aberta o tempo todo, o dia todo. Qualquer hora do dia que você quiser, você vai ali dentro da igreja e se dobra e ora e chora. Aqui também nós temos o hábito de acender velas na igreja, tá? As nossas igrejas anglicanas, a igreja da Inglaterra, ela tem um lugar onde você pode acender a sua velinha. Aquele ato de acender a vela tem um significado muito grande para a gente aqui.
Significa que nós, Senhor, eu cheguei aqui. Olha a minha lâmpada iluminada. Eu cheguei aqui porque eu preciso me dobrar diante de ti. Tem um lugar separado, você vai lá e acende, faz o Pai Nosso, né? Ora o Pai Nosso e depois você vai para o templo e se ajoelha. E derrama na presença do Senhor. Hoje nós não temos a nuvem, mas temos as nossas igrejas, onde nós podemos ir qualquer hora do dia e pedir a misericórdia do Eterno. Eu espero que no Brasil também igrejas fiquem abertas, para que o povo possa ir qualquer hora do dia. Está se sentindo ruim? Vai. Gente, aqui, toda vez que eu entro numa igreja para orar durante o dia, tem 10, 15 pessoas também. Lá em Dublin, a mesma coisa. Eu fui várias vezes lá em Dublin, dessa vez que eu estive, eu fui em igrejas, eu fui numa igreja linda, que é a igreja da como que é o nome delas? Eu esqueci agora o nome delas. É uma ordem de freiras. A igreja é linda, 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 linda. Gente, tanto de gente que tinha dentro dessa igreja, durante o dia. 2 horas da tarde, o povo dentro da igreja, sentado ali naquele silêncio maravilhoso e pedindo a misericórdia do Eterno. Quando eu estou em Chipre, a mesma coisa. Eu vou para dentro da igreja, naquelas igrejas, né, incríveis que eu já mostrei para vocês. Eu me sento lá ouvindo aquele cântico dos, dos ortodoxos, aquele cântico tão diferente, tão gostoso de você sentar ali e ouvir. Quanta gente entra dentro daquelas igrejas, acende a sua velhinha, senta lá e medita e ora. São muitos. A igrejinha lá da beira da praia que eu gosto de ir, que eu já mostrei para vocês, todas as vezes que eu estou lá orando, cantando às vezes, porque aquela igrejinha lá eu canto porque não tem o som, né? Eu estou lá sentada, toda hora entra, acende a sua velhinha, senta ali, pede a misericórdia do Eterno e depois vai embora. Gente, é isso. A nuvem hoje são as nossas igrejas, onde o Senhor está e nós temos. O Senhor está em todos os lugares, mas aquele lugar é especial porque é como o telefone, né? O telefone, nós temos telefones hoje para nos comunicarmos. Antigamente só tinha um telefone na casa, né? Aquele lugar era o telefone de você conectar com as pessoas. É assim, a igreja é como um lugar de telefone, eu já falei isso para vocês. E todas as orações que são feitas abre um canal direto para o altar do Eterno. É bom, é bom. Ao invés de reclamarmos como o povo está fazendo aqui, vamos à igreja. Não importa que igreja que é, se as igrejas protestantes não ficam abertas, vai numa católica mesmo. Vai numa ortodoxa mesmo, que ficam abertas, né? Eu sei que as igrejas católicas ficam abertas, eu não sei por que as nossas igrejas evangélicas não ficam abertas para que o povo vá. Aqui as nossas igrejas ficam abertas, até as evangélicas também. Tem uma que eu passei, no ano passado eu passei nela e tinha um pastor até brasileiro. Ela é uma igreja aqui da Inglaterra, mas ela tem um pastor brasileiro e ela fica aberta o tempo todo e ele fica lá. O pastor fica lá, dentro da igreja. E eu conversei com ele, sentei na mesa lá com ele, no escritório, tivemos um papinho gostoso. E fica aberto o tempo todo. Quem quiser entrar lá e orar, pode. E conversar com o bispo, pode. Né? A nuvem está sempre lá. Então, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O Senhor dando outra lição a Israel. O Senhor levou eles para Refidim, não tinha água. E agora o Senhor manda o inimigo.
Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ru subiram ao monte no outeiro. Subiram ao cume do outeiro. Então, Amaleque foi o primeiro povo que veio pelejar contra Israel quando eles estavam no deserto. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, é claro, gente, ele tinha quantos anos, né? Ele já estava com quase 120. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dela. E ele se sentou nela. Aí eles puseram Moisés sentado, não, ele estava com uns 100 anos nessa época. Eles pegaram uma pedra, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Então, Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até que o sol se pôs. Estratégia de guerra. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e repete-o a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Edificou Moisés um altar, ele chamou o Senhor é a minha bandeira. Aí que começou essa expressão. O Senhor é a minha bandeira. Disse ele, pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque hoje não existe. Nem um traço, nem um DNA dos amalequitas. Amaleque, ele tinha um deus que tinha esse nome, né? O Deus Moloque, ele exigia sacrifício humano. Por que o Senhor falou que Amaleque deixa ele desistir? Porque Israel estava no deserto, não estava nas terras de Amaleque. Ele estava numa terra que não tinha dono. Ele estava no deserto. O que Amaleque tinha que ir lá onde Israel estava para pelejar contra eles? Para quê? Israel não foi lá pelejar. Israel estava num lugar dele onde o Senhor havia colocado. E Amaleque resolveu ir lá para fazer nome, para fazer fama. Aí eu fui lá e derrotei Israel. Mas não. O Senhor pelejou por Israel. E aí vem: o Senhor é a minha bandeira. Quem que é a sua bandeira? O que é a sua bandeira? Você tem escrito na sua testa o seu nome, o nome do Eterno? Eu espero que sim, porque esse nome na sua testa, o nome do Salvador na sua testa, é o que te liga, é o que faz com que esse nome brilhe em todo o tempo, os anjos do Senhor possam te proteger. Lembra de quando como que é o nome do profeta? O profeta Ezequiel, quando o Senhor levou ele quando o Senhor levou para Jerusalém, e o Senhor falou para ele: sai
E você vai ver um escrivão, um anjo, né, uma pessoa, um ser, ele tem um tinteiro, um livro na mão e um tinteiro. E ele vai sair pela cidade e vai marcar na testa aqueles que devem ficar, que não vão ser atingidos pela morte da destruição. E aí ele saiu e viu esse escrivão caminhando pela cidade de Jerusalém, marcando na testa aquela marca brilhosa que só os anjos veem. E os inimigos também vêm. E fala, nesse aí eu não posso tocar, porque se eu tocar, eu estou destruído. Tem você na sua testa esse nome. Porque agora o nome que está na sua testa, naquela época era o nome de Javé. Era o nome do Eterno. E hoje, porque nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, e lembra, quando Moisés instituiu a Páscoa, ele falou, passa o sangue em volta das ombreiras da porta. Hoje nós temos a marca do Cordeiro. Tem você a marca do Cordeiro? Quando o anjo da morte passar, ele não vai tocar em você, se você tiver. Não vamos nos tornar como Amaleque, que o Senhor teve que erradicar, tirar o nome de Amaleque da terra, tirar o DNA de Amaleque da terra. Porque ele sacrificava a deuses desconhecidos, ao deus a Moloque, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. E eu vou deixar aí, né, nos comentários, o WhatsApp. Tá bom? Vamos continuar no caminho do eterno, gente. Não importa o que está acontecendo, não importa as nossas guerras pessoais, as nossas guerras políticas. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. O Senhor tem que ser a nossa bandeira. Que o Senhor te abençoe e te guarde durante o restante desse dia. Tchau, tchau.